tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de janeiro de 2011, sexta-feira. O verbete é 1816, 5 páginas, 45 elogios e 16 máximos. Chamamos a atenção para o detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é liderologia. A especialidade é a politicologia. Definição. A liderologia é a ciência aplicada aos estudos, práticas, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos, ou pesquisas sobre qualidade, condição, o caráter da formação de lideranças entre as consciências, exercidas com fundamentações cosmoéticas evolutivas. A autopensionização da criatividade produtiva. O fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança. A liderança social, política, científica, filosófica, parapsíquica, artística. A liderança interconsciencial irrefutável. O arrastamento da exemplificação. A extroversão da comunicabilidade fácil. A vocação para a liderança ativa. O nível da articulação social. O estilo da liderança pessoal, a escola de formação de líderes, a inteligência interpessoal, a visão de conjunto da linha de montagem produtiva, a aptidão cosmoética de extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios, a consciência Cicerone, líder evolutivo, a mega-liderança do evoluciólogo, a co-liderança extrafísica dos amparadores de função nos empreendimentos cosmoéticos. Na argumentologia, nós temos a Cognópolis, onde falamos de 3 categorias de personalidade líderes relacionadas às instituições conscienciocêntricas da Cognópolis. Na confrontologia, nós temos 12 modalidades de lideranças antagônicas. Na remissologia, entre os 15 verbetes, destacamos abridor de caminho, amplificador da consciencialidade, catalisador, consciência atratora e liderança pessoal. Frase enfática. A formação pedagógica sofisticada de líderes evolutivos é o primeiro passo para a abertura do caminho grupal para a condição interassistencial dos evoluciólogos ou evoluciólogas. Você é líder ou liderado? Você colabora em algum empreendimento para formar líderes evolutivos? Eu quero chamar a atenção que na cognatologia está lá vice-liderança, o O está no lugar do I. E também na fatologia está Max Proex 2 vezes. A primeira a gente já cortou. E na tecnologia, a última tecla repetida. Nós já cortamos também. Agora, perdi. Há 2 semanas, resolvi exteriorizar energia para hospitais de criança. Pela internet, achei 23 aqui na Flórida. Fiz ficha para cada um e toda noite, antes da minha TENEPS regular, estou exteriorizando energia para um deles. Depois de alguns dias, notei que o tempo da TENEPS regular tinha diminuído. Isso me preocupou. Falei com a minha irmã Marilsa e ela disse que isso era TENEPS especializada e que pedisse sua orientação. Depois dos hospitais, pretendo adicionar orfanatos e assim por diante. Sempre fui muito sensível quanto à vulnerabilidade emocional, física e extrafísica das crianças, mesmo sabendo que estão sendo extrafisicamente supervisionadas até os 7 anos de idade. Gostaria de esclarecimento em como fazer esse trabalho corretamente. Qual é o protocolo? Não, você está no caminho certo, agora não deve se preocupar com isso. Se faltam alguns minutos ou acabam uns minutos antes, vai em frente. Qualquer coisa, o amparador retifica o seu trabalho. De qualquer maneira, isso ajuda. É positivo. No meu dia a dia, é comum ouvir pessoas próximas, família e amigos, dizerem: fica com Deus, vá com Deus, graças a Deus. Ouço essas coisas e fico calado, pois não tem sentido algum para mim tais expressões. Sou intermissivista.
E o senhor acharia mais adequado para responder essas três expressões? Você fala assim, ó, como é que é? Muitas graças, não é isso? É uma saída. É uma saída. Não liga para isso não, que isso tudo é modo de colocadismo, todo mundo fala. Qual o problema? Quando matamos animais e insetos, criamos interprisão com eles? Não, a gente já tem isso o tempo todo. Como é que você vai viver sem matar bichinho? Não tem jeito, você tem que matar. Outra coisa, você mata sem ver. Você senta no lugar, às vezes o bicho está nas suas costas, você amassa ela aqui, pronto, já foi embora. Uma célula do nosso corpo seria um princípio consciencial, levando em consideração a evolução do unicelular para o pluricelular? Sim, mas o princípio consciencial é quando ele tem autonomia, independência. É aí que começa. O senhor informou em tertúlia passada que, às vezes, a consciência pode estar marionetada pelos assediadores, ocasionando e dificultando o seu rapport com o amparador. Poderia aprofundar de que forma se dá essa perda de rapport? Não, o processo é assédio. O assédio fica na semipossessão, depois da semipossessão vem a possessão. Isso é o caminho natural. A marionetagem começa por aí, a lavagem cerebral direta. Estava fazendo relaxamento durante a mega euforização quando senti o repuxamento do lado direito do rosto e arrepios pelo corpo. Estou bem? Pode ser amparador? Como agir? Anota isso aí e vê com o tempo o que é. Se tiver que se manifestar alguma coisa mais séria, os amparadores vão ajudar você. Mas faça o registro de tudo. Eu me acidentei em 1994, quebrei as duas pernas e fiquei em coma durante 15 dias. Não tem rememoração de projeção. A única lição que tive neste caso é que eu deveria aprender a andar com as próprias pernas. Recentemente ouvi uma vez um professor falar que existe relação entre quebrar as pernas com situações e assim resolver com pai e mãe. Por exemplo, se for a perna esquerda, com a mãe, se for a direita, com o pai. Não lembro bem. Essa é uma bela piada. Eu nunca vi essa piada antes. Isso é piada, tá? Isso é livro de anedota. Poderia comentar o assunto e me auxiliar a concentrar melhor meu esforço. Ó, deixa a besteirada, vai em frente. Isso aí é bobagem, viu? Tolice. Isso aí é um dos capítulos do Tolicionário. Agora, aqui nós temos uma pequena cartinha feita pelo Kevin e a Simone Delatour, que estão acompanhando a tertúlia. Eu estava falando um dia desse, que eu não tinha notícia dele. Agora estão clareando aqui. É um prazer participar da tertúlia e esclarecer alguns aspectos mencionados durante a tertúlia de 14 de janeiro sobre o trabalho do IASB na China. Desde o início da nossa participação na comunidade acadêmica na China, em 2004, vemos escrevendo sobre a pesquisa da consciência, englobando conceitos da conscienciologia e da filosofia chinesa. De acordo com a diplomacia intelectual, os conceitos são expostos conforme os parâmetros estabelecidos pelo sistema político atual chinês. Grande parte dos nossos artigos publicados em anais de conferência e em periódicos acadêmicos inclui termos da conscienciologia e citações das obras do professor Waldo. Promovemos todos os anos excursões culturais e viagens de estudos temáticos na China. Já tivemos casos de pessoas da SOCIM em viagem realizada pelo IASB, que ao regressar ao Brasil participaram de cursos do CAEC, no IPC em Brasília e no IAC em Portugal, além de um deles se tornar voluntário do IPC de Uberlândia. Felizmente, nunca estivemos envolvidos com o processo do governo chinês. O fato das conferências ser a base de convite e das autoridades chinesas aproveitar de conhecimento apresentado pelos conferencistas não significa que somos ligados ao governo. A nossa manutenção financeira e visto na China independe de conexões com o governo chinês e de vínculos empregatícios. A nossa permanência nesse país é devido à lealdade que temos com a PROEX, contribuir com a reorganização da China e com a equipe de extrafísica. Agradecemos a oportunidade de participar da tertúlia. Abraço afetivo. Kevin e Simone. Seria bom eles verem os 16, né? Já que eles estão lá, né? Vamos mandar para eles a lanterna do Diógenes, né? Para ver se eles acham. Gente, eu tenho aqui um formulário de um governo que alguém pegou, que é feito, isso aqui quem entregou foi Geraldo Correia.
Agora, é um questionário para identificação de PPE. Você sabe o que é PPE? É a pessoa politicamente exposta. PPE. Pessoa politicamente exposta. Então tem uma série de perguntas. O negócio tem uma circular do Banco Central do Brasil, falando sobre PPE. Você possui ou possuiu mandato seletivo nos poderes executivo e legislativo da União nos últimos 5 anos? Sim ou não? Isso aqui, ó, segredo é bom, você vê, depois você me devolve. Isso é um processo político bravo. E o Banco Central está no meio disso, é o governo. Hein? Não, deve ser uma série de pessoas, né, que tem relação com isso aí. Agora, Adriano, eu queria te perguntar uma coisa. Isso aqui você já viu? Esse verbete? Ah, tá aí. Então tá. Agora outra coisa. Você podia olhar para mim isso aqui na internet. Aqui. Se você alguma vez já ouviu falar nisso aí, não se impressione não. Que é para ver de novo mesmo. Você não lembra desse nome? Eu não posso falar quem é esse nome. Agora outra coisa. Isso aqui é para você. 1925. Tem aí. O de hoje é 1816. Nós estamos com 109 na frente aí nessa listagem. Isso é o EV que fez agora, o Everton. Fez a listagem. Tudo, se vocês verem a Gisele aí, eu quero falar com ela, se ela aparecer, tá? A Ken Hoffer, tá? Agora, sobre a liderologia, nós ficamos aonde? Quer falar alguma coisa? Na fatologia, penúltima e última linha, se podia aprofundar, por favor. Aptidão cosmoética de extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios. O problema da liderança mais séria é o líder esquecer a pessoa dele em favor dos outros, que é a coisa mais difícil que tem. E é isso que a gente está chamando a atenção aí. Então, o verdadeiro líder, ele é o maior doador. Senão, está danado. Ele não funciona bem. Mas esse é o processo da doação. Esse tipo de liderança, ele pode acontecer também na SOCIM, independente de ser aqui intermissivista, então, pode acontecer. A liderança ela está por todo lado. Né? Não existe vida sem liderança. Mas dessa norma de extrair o máximo dos liderados Não, às vezes tem gente que é bom também na política, né? Tem umas exceções, nem toda política é ruim. Porque aqui entre nós acontece isso, estou dizendo fora na SOCIM, seria possível acontecer isso? Não? Quer dizer, o líder tirar o máximo... Possível, né? Tudo é possível, precisa estar de olho. Tudo é possível. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o líder, às vezes, se deixa envolver pelo vinho, que sobe e fica grogue. Então, vem muito o processo do egoísmo. Né? Olha o Lula. O Lula era envolvido pelo ego. O ego dele estava acima de tudo. Nunca, sempre fazendo média com todo mundo. Ele não queria saber de justiça, nem de equilíbrio, nem de ética, nem de moral, nada disso. Queria ficar bem para... Quer dizer, é uma santidade política. Do jeito que Chico Xavier fazia santidade religiosa, ele fazia santidade política. É bem clássico. Mas todos os dois são espúrios. Todos os dois são espúrios. Agora, os dois eram retaco, tudo, mais ou menos do mesmo jeito. Entre os políticos da SOCIM, parece que é difícil acontecer isso. Né? A gente espera que essas coisas vão melhorar, mas que, por enquanto, é uma raridade, todo dado aí ainda é uma raridade. Né? Muito difícil. Agora, a liderança aqui da nossa concepção, ela envolve, parece que é cosmoética e, vamos dizer, assistencialidade seria o máximo da liderança, ou
O que, Não, que o você problema todo da colocaria? liderança é a produtividade dela. Tem que estar produzindo alguma coisa útil, evolutivamente falando. Produção evolutiva, né? Senão, que Produtividade liderança evolutiva. besta é essa? Se você reúne consciências para fazer alguma coisa, tem que ter um proveito, né? Uma utilidade. Senão não adianta. Então, o processo, assim, qual a vantagem? Toda liderança tem que ser vantajosa em favor de muita gente, em favor dos liderados. Agora, em matéria de política, a única liderança boa mesmo é quando ela é baseada na democracia básica, né? Pura, a democracia direta. Aí é o melhor, porque todo mundo está, com todo mundo, ombro a ombro, mão na mão. Nós ainda vamos chegar lá, isso é inevitável. Agora, chega num certo ponto que isso que eu falo aqui, o arrastamento da exemplificação, isso vai dominar o processo, que é o que acontece nas comunidades avançadas, evoluídas. Aquilo é irresistível. Ninguém discute, ninguém debate, ninguém dá o contra. Debater, que eu estou falando, debater por protestar. Ninguém protesta. E as coisas estão começando a entender. Quando a pessoa cria qualquer problema, é preciso ela entender. Então ela tem que perguntar, ela questiona para ser esclarecido. Agora, na Não segunda há linha, revolução mais do jeito que faz, pegar em armas. Ciência física mesmo não tem isso. a segunda linha da fatologia, que se aprofundasse essa liderança interconsciencial irrefutável. Pois é essa. Existe uma liderança que é irrefutável. Às vezes, a pessoa, um homem ou uma mulher, eles estão totalmente, vamos dizer, isolados. Não tem ninguém para fazer competição ou concorrência com eles. Como é que fica? Mas É então, isso incontestável. aqui se está colocando como uma coisa negativa isso. Não, eu não estou falando nem si nem não. Estou falando que é incontestável. Ninguém contesta. Vamos dizer, no nosso caso, Por exemplo, no PT, ninguém contestava a liderança do Lula. aqui De vez em então, quando tinha um ou outro, mas ele acabou. É o partido que ele criou. no caso cosmoético positivo, qual seria um exemplo de irrefutável? Sei lá, É a irresistibilidade da orientação que o serenão dá para você. Sim, a nível, eu tinha É a pensado, liderança. Precisa de mais coisa? eu tinha pensado isso a nível de evoluciólogo, serenão, essas coisas. O problema todo é por aí, né? Agora, a gente não sabe, por exemplo, se o Adélio reage assim perante o serenão, ele não está aí. Então, não adianta a gente aprofundar mais o assunto. Mas fala, João. Uma ideia assim, por exemplo, o senhor já fala do aparecimento dos evoluciólogos, essa coisa toda. E no estado mundial, você acha que com essa irresistibilidade das consciências mais evoluídas que a média, quem assumir as lideranças vão ser naturalmente as consciências mais evoluídas mesmo? Escuta, lá nos Estados Unidos apareceram, no início da federação que eles estavam arranjando, determinadas lideranças que eram terríveis, em matéria de força, de personalidade. Tem muitos desses. Os fundadores, né? Eles, então você veja que lá já havia esse negócio da irresistibilidade. São pessoas que se destacam na frente do outro. Na história tem outros que se destacaram, começa pelo tamanho. Aqueles caras de 2 metros lá vai fumaça, se tornaram líderes. Carlos Magno, por exemplo, era um desses. O próprio Confúcio era mais de 2 metros de altura. O cara de mais de 2 metros, grandão e sério, falando de assuntos sérios, sai de baixo. Entende? Como é que fica? Então, o processo da liderança, às vezes, tem muita influência da força presencial. É o que eu falo aqui também, eu aqui em alguns lugares eu falo. A extroversão da comunicabilidade fácil. Isso aí já é uma decorrência do processo.
Pois é. Professor Valdo. Então, vamos pensar por aí. Sim, pode falar. Na fatologia. Posso só terminar? Mas nessa parte que o senhor fala da politicologia, da evoluciocracia, né? Você acha que a escala evolutiva vai ter preponderância nisso? Daqui a A escala evolutiva tem preponderância em tudo. Mas na decisão Cedo dos nossos ou tarde, a evolução é que manda em tudo, em todos, tudo o que acontece, tudo. O caminho é caminhar por aí. Evolua que você está no caminho certo. Regrida que você está no caminho errado. Olha quem é que apareceu aí hoje, veja. Kira. Mas, Kira, pode falar. Aqui na fatologia, o senhor fala na vocação para a liderança ativa. Eu queria saber até que ponto a liderança pode ser considerada uma vocação, até que ponto ela pode ser desenvolvida? As duas coisas podem ocorrer. Agora, o que eu, em tese, a rigor, nós temos que pensar o seguinte: ninguém, quando chegou à condição humana, chegou até aqui sem ter sido líder. Todo mundo chegou aqui liderando alguma coisa. Agora, as lideranças é que são de qualidade, de extensão, de volume, diferentes. A modalidade das lideranças. Mas todo mundo é líder de alguma coisa. Então você fala assim, mas como? Por exemplo, uma mulher que vive sozinha, com gatos, ela lidera os gatos. Então, se você pensar nesse aspecto, todo mundo é líder de alguma coisa. Agora, quando a liderança chega no top, que é uma liderança política, da governologia, da politicologia, da sociologia, isso aí é o top. Se há uma liderança democrática que não seja autocrática, nem que tenha qualquer processo de totalitarismo, essa é a boa, que é o mais difícil que tem. Pois é, quando a pessoa já despojou do egão. Ela praticamente já anulou o egão. Então é por aí que se dá o desenvolvimento. O egão não aparece mais. Eu queria que você Agora, às vezes é muito difícil chegar nisso. E outra coisa, na hora que a gente vai avaliar uma pessoa, precisa dar muito desconto. Que há muitos atenuantes. Porque a liderança, às vezes, o modo da pessoa agir, ela, às vezes, tem alguma coisa, pode ser mal interpretada se a pessoa não conhecer bem a outra. Eu estava explicando hoje para a Laura, lá na hora do almoço, que a pessoa, para não incomodar com essas coisas que eu falo sobre monarquia, etc. O cara mais monárquico que tem aqui sou eu. Mas é lógico, a minha intenção não é de monarquia, nem de autocracia. Mas você veja bem, eu deixei de dirigir carro em 1965. Até hoje, eu não dirijo carro. Durante muitos anos eu tinha motorista particular, chofer. Tá certo? Eu, desde pequeno, achei que não devia de andar a cavalo. Nunca montei num cavalo, numa égua, numa mula ou num pônei. Agora veja, isso tem alguma coisa de monarquia? Mas veja, mas a minha intenção não é monárquica e nem também nada disso. Agora, então, você veja bem, há determinados tipos de reações que a pessoa tem se de ser interpretado dentro do contexto que aquela pessoa vive. Por isso que liderança é coisa sofisticada, tem que estudar muito. Por isso que é a liderologia, é uma ciência, para ver como é que é isso. Por exemplo, até o serenão a gente tem que estudar muito. O dia que você descobrir que tem uma pessoa aí que seja serenona, se examinar bem. Qual a liderança que ele está exercendo ali dentro? Tudo às vezes tem uma reação enorme dentro do processo que a gente nem pensou no início. Você entendeu, então, o que eu quero dizer com liderança? Com aspectos muito diferentes do lugar comum que geralmente a gente... Não, o lugar comum é sempre visando, vem a nós.
Exatamente, você está trazendo aspectos muito É o diferentes. rei a né? nós. Isso aí é um erro. Agora, a liderança real é essa. É o que você está fazendo em favor de todos. Existe um princípio da cosmoética que é, dos males, o menor. E é por aí, então, que se começa o desenvolvimento da verdadeira liderança, pensando mais no outro. E a liderança Se de ver as reações que a pessoa tem dentro daquilo que você não entendeu. Por que ela faz aquilo? Igual, põe na balança e vê o que pesa mais, o que pesa menos. Vai devagar com o andor. Para entender o que é que está atrás do morro, a linha curva, os bastidores. Isso não é fácil. Para entender as pessoas complexas, nós precisamos de muita análise de descomplexificação. Que é a coisa mais difícil que tem. É a hermenêutica da descomplexificação. É muito bravo. Eu fico olhando, por exemplo, eu acho que nós humanos, a gente que é aqui mais ou menos pré-seredões, a gente é fácil ainda de ver. Mas as coisas começam a complicar com o evoluciólogo, com o serenão. É de entender bem. Sabe? As reações, as manifestações, a tendência, os modos, a modalidade da conduta, aquilo que eu chamo de paraetologia, que é a ciência do comportamento. Agora, você veja bem essa paraetologia adstrita ao processo do governo, da liderança. Isso aí, então, vale a pena pensar. Você entendeu o mundo que é de complexidade disso. No entanto, o povo fica olhando aí, são as coisas superficiais, grosseiras, elementares, bobas. Essas características que, na verdade, não avançam. Agora, o que nós estamos chamando a atenção aqui é muito mais sofisticado. Aprofunda muito mais. Você podia falar um pouco também sobre a liderança parapsíquica? Pois é, essa liderança parapsíquica que nós estamos falando. É muito difícil você analisar a situação como é. A capacidade, por exemplo, de ajuda de uma consciência mais lúcida é muito superior à da gente. E é necessário ver as tricas, trecos e troços que tem atrás dessa estrutura de assistência. Porque a intenção daquela pessoa sobre determinada pessoa. Às vezes, por exemplo, você não entende como é que eles ajudaram essa e não ajudaram aquela. Eles sabem muito mais do que a gente. Eles conhecem mais o BO, ou a ficha evolutiva de cada um. Isso muda tudo. Agora, nós temos que pensar, por exemplo, também na avaliação ou no valor que um líder consciente dá para o tempo, para o dinheiro, para os interesses pessoais dele. Então, por exemplo, às vezes, o processo de uma coisa secundária, ele não dá valor para aquilo, porque ele está vendo uma coisa muito mais importante em decorrência daquilo. Então, o tempo, por exemplo, é uma coisa seríssima, que é o problema da cronêmica. Ele tem que examinar isso tudo. Eu, por exemplo, deixei de dirigir carro por um motivo muito simples. Lá no Rio, eu perdia muito tempo no congestionamento. Então, eu perdia meu tempo. Então, o que eu fiz? Arranjei uns Opala enorme. O primeiro que eu arranjei foi feito na fábrica. Era daqueles, antes do diplomata, mas ele só tinha 6 cilindros para começar. Então, era uma fera o carro. Comodoro, que era o nome dele, mas de 6 cilindros. Foi feito, tudo maceteado na fábrica. Não foi eu que mandei fazer. É que ninguém queria comprar o carro. Eu acabei comprando e o meu motorista ficou felicíssimo na vida. Então, com isso, atrás do carro era o meu escritório. Eu tinha tudo lá para escrever, tudo acertadinho. Tudo. Então, podia, o trânsito, demorar o que fosse. Eu não perdia tempo. Então, o processo de tempo, olha só, a cronologia, a cronêmica, como é importante. Estuda as pessoas, tem que ponderar, pôr na balança, pesar, porque é a reação da pessoa daquilo. Agora, é importante ver a prioridade dentro da liderança.
Um líder, por exemplo, ele dá mais valor para as prioridades ou não. Por aí você já pode aquilatar se ele tem importância ou não. Pelas prioridades da liderança, você viu se ele vale a pena ou não. Senão é melhor esquecer, deixa ele para lá. É claro? Agora, gente, aqui outra pergunta. Patologia, página 9, quinta linha, de baixo para cima. Poderia nos ampliar a escola de formação de líderes? Hoje existe isso por aí. Agora, uma boa parte desse povo faz isso para doutrinar as pessoas e dominar politicamente o processo. Tudo é um problema, como se chama hoje, de militância política. Uma boa parte esquerdista da Terra, tudo tem escola de formação de líderes. Isso é negativo. Agora, tem também os direitistas dos Estados Unidos, que às vezes tem. A própria Ku Klux Klan é uma escola de formação de líderes, né, braba, da direita. Paradoxologia, página 11. O paradoxo da consciência franzina, de consciência vigorosa e da invisibilidade da liderança eficaz. O líder não precisa se mostrar para servir de exemplo, a ser seguido pelos seus seguidores, não. Com o passar do tempo, o que manda nele são os efeitos do seu trabalho, não é a pessoa dele. Então, isso é bobagem. O que interessa é o conteúdo daquilo que ele expressa, da vida dele. Eu, por exemplo, a minha vida inteira, um monte de gente aí que reclama que eu não tenho biografia minha, mas eu sempre fui contra a minha pessoa. Esqueça a minha pessoa, olha o que a gente fala. Isso aí é que interessa. Agora, a gente vai acabar fazendo isso em favor da galera aí, por causa da situação que tem, há muita loucura que tem nessa fase de supercomunicação, é muita invenção que tem, a questão fica aquele mochilifado, que é o nome disso, a mistura das coisas, tudo alterado, então é preciso expor certas coisas. Agora, a consciência franzina de consciência vigorosa. Isso aí é que é. Eles falam, por exemplo, que tem um baixinho invocado. É justamente isso aí, é o processo da liderança. Dizem que o Napoleão era assim. Estou estudando o manual da TENEPS. Nele o senhor expõe a teoria da fartura de energia consciencial na Terra. Mas essa teoria não ficou muito clara para mim. Segundo o senhor, essa fartura de energias conscienciais criou um vigoroso holopensene energético que viabiliza ou torna execuível as práticas da TENEPS na Terra. Se vivemos numa sociedade predominantemente patológica, esse holopensene e essas energias conscienciais não seriam consequentemente patológicas? Não, essas são as boas. Começaram a aparecer as energias boas. De que maneira elas podem tornar execuíveis a TENEPS? Se eu poderia aprofundar essa sua colocação, escuta, vamos raciocinar. A Terra está chegando a 7 bilhões de consciência. Nunca houve tanta matéria conscientizada, ou matéria vitalizada como atualmente. Então tem 7 bilhões de corpos humanos na Terra. Só isso aí já muda tudo. Pensa bem, o processo da energia com a consciência humana. É isso aí que eu chamo a atenção. A fartura de energia vem por aí. Então, a matéria nesse planeta Terra está mais vitalizada pelas consciências. Já tem 7 bilhões de corpos humanos vitalizados por consciências. Isso aí já é uma força. Não interessa. Outra coisa, quem domina a energia com cosmoética, etc., domina o resto, engole todo mundo. Vamos pensar nisso. Isso é que é a fartura de energia. A Terra não era assim. Pensa bem, em 1950 eram 2 bilhões e 500 milhões de pessoas na Terra. Hoje são 7 bi. O senhor comentou em uma tertúlia passada sobre uma moça que foi no Rio de Janeiro fazer uma espécie de duelo energético com o senhor. O que foi esse confronto? Quais manobras energéticas o professor utilizou? O senhor conseguiu perceber quais manobras energéticas ela utilizou? Porque o senhor aceitou o desafio. O problema todo é o seguinte. Havia a turma da ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia. Eu era do Conselho Superior da Associação. E eu tinha o Centro da Consciência Contínua trabalhando lá em casa. Eles, às vezes, iam
no fim das nossas reuniões, eles levavam os problemas sérios deles. Os médios atrapalhados, o povo doido, gente que vem de fora e outras coisas mais. Então, um dia eles levaram uma moça muito bonita, que uma das pessoas da Brapa estava muito interessado nela. Ela era louraça e líder de programa de televisão, etc., mas ainda não tinha muito cartaz, não, estava só começando. E eles conversando lá com ela, falaram assim, não, eu desafio os outros com esse processo de energia, que eu domino qualquer um. Então, na mesma hora, a Brapa falou assim, então você vai dominar o professor Valdo. Vamos lá para ver. Então, foi lá, era um duelo energético. Agora, o que nós fizemos? Colocamos um colchonete de um lado, do outro, ela sentou de lá e eu sentei de cá. E o povo todo fez, dá o soco primeiro, dá aquele negócio, né? Os sapos, a saparia toda em torno. Aí, na hora que ia começar o negócio, eu viro para ela e falei assim, olha, coloca todos os seus cachorros em cima de mim, o que você quiser. Que eu vou deixar você fazer o que você quiser comigo. Agora, depois você espera, porque eu vou avisar. Agora é comigo. Agora, a dona fez força, jogou energia de todo jeito, e falou assim, eu não estou sentindo nada, não. Porque eu estava encapsulado. Eu não estou sentindo nada. Como é que está? Foi igual lá o goleiro que foi ler jornal, porque não aparecia gol. Não via bola no gol. Aí eu virei para ela, não estou sentindo nada. O que vocês acham? Vocês que conhecem, estão vendo a situação e tal. Agora, ó, eu vou pôr energia em você. Agora. Então, pensei em pôr energia para ela com a maior naturalidade. Agora eu falei assim, agora eu vou mexer no seu coração. Presta atenção. Você quer que dispare o coração ou quer que ele anda mais devagar? Tudo assim. Aí o povo todo examinou, viu a dona e tal. Aí aquele que estava com o candidato a namorado dela, né, falou, então, você agora está satisfeito? Eu falei, não, agora estou. Realmente eu preciso estudar isso mais, é o que ele falou. Eu vou estudar mais esse negócio de energia. Quer dizer, é uma moça, 20 e poucos anos, tal, cheia de vida. Agora, esse negócio de duelo energético, essas coisas tem, vocês sabem que isso existe. Agora, esse aí, por exemplo, tem o caso daquele outro também, lá de São Paulo, né? Eu não sei se você estava lá no dia. Chegou um homem que derrubava todo mundo com as energias. Um rapaz, ainda alto, grandão. Então, a hora que ele foi chegando, eu falei assim, ó, ele vem aqui, Valdo, é aquilo lá que está lá. Agora, ele é muito exibido. Anula ele aí, dá um jeito. Então, eu julguei energia e encapsulei o cara. Então, lá pela estação, ele falou com ele, faz aí o que você está achando, o que é? Não, mas aqui não está dando nada, eu não sei o que tem. Aí a turma começou a rir, né? Eu julguei a energia e falei, não, agora nós vamos desmontar a sua situação, você agora vai ficar, vê? Olha aí que agora vai melhorar. E aí melhorou. Tudo é encapsulamento. Nesse negócio aí de duelo, a coisa mais séria é encapsulamento. Se a pessoa domina o encapsulamento, qualquer coisa, domina o resto. Trabalho em empresa na qual o gestor exerce uma liderança claramente doentia, com traços, dentre outros, de opressor, autocrático e anticosmoético. Há comentários entre os colegas que o seu estilo de gestão é o que se exercia na Gestapo, daí o nome. De que maneira posso assistir a todos e eliminar ou minimizar esse tipo de impacto negativo sobre a vida de várias pessoas? É possível incluir o seu nome na TENEPS? Isso pode afastar do ambiente de trabalho? Ou estamos todos no mesmo barco devido a interprisões pretéritas? Olha, tudo isso que você está falando é possível. Agora, se você puder ajudar, vamos ajudar. Né? Quem ajuda, está sempre bem. Se a intenção é boa, vamos em frente. Vê o que faz. Agora, tem às vezes algum ambiente que o melhor é deixar para lá. Né? Quando o negócio fica muito nazista, tem que cair fora. Porque senão, às vezes, é neonazista que está dominando o povo mesmo, do jeito que está falando, Gestapo. Professor, à sua direita. Sua direita aqui. O senhor colocou aqui na fatologia o último item. A aptidão cosmoética de extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios. Isso é uma coisa que todos nós vamos ter que desenvolver, essa aptidão, né? O senhor pode dar alguma dica para a gente? Como é que a gente... Isso é o quê? Tem que olhar os trafais da pessoa e incentivar? Qual é a melhor maneira? Prioridade evolutiva. Da pessoa. A prioridade
assistencial. Não, a sua, a do líder. A sua liderança ela tem que ter uma prioridade assistencial, uma prioridade evolutiva, uma prioridade cosmoética. Essas coisas todas que nós falamos aqui. É o que eu tento fazer comigo aí. Sim, mas o senhor colocou aqui extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios. Deles mesmo. Então, além dessa... Aqui, ó, só esses dias aí, o que é que eu fiz com o Mário? Com você. A coisa mais séria que tem de quem está orientando alguma coisa é ver os perfis das pessoas. Eu falei isso aí um dia desse aí para você. Então, a gente vai olhar... Perfil. Vamos olhar o perfil e adaptar a pessoa exatinha naquilo que ela precisa. Isso é que é o ideal. Agora, ali ela cresce, você vai dando força para ela crescer mais. Então, se a gente tem uma tarefa a fazer, digamos que a gente vai escolher as pessoas. Sim. Então, a gente já deve escolher a pessoa... É o perfil. Pelo perfil. Tudo é o perfil. Do que Tudo ela é está precisando ou do que ela já sabe? Hein? Do que ela está precisando ou do que ela já sabe, ou uma combinação das duas coisas? É o perfil dela aplicado em favor de todos. Uma outra coisa, a gente nunca pensa no liderado na pessoa dele. Você pensa no liderado e os outros. Você entendeu? Não. Você pensa no liderado e no que é que ele pode fazer em favor dos outros. Não é o liderado só a pessoa dele. Quer dizer, já é a assistência que o A hora que liderado eu pode viro para fazer. o Mário, que agora é recente aqui conosco, fala assim, Mário, o que você acha? Seria bom você fazer uma IC de parapsiquismo. Eu não estou visando só o Mário. Eu estou vendo todo mundo com quem ele tem tratado e feito assistência esses anos todos aqui comigo. Então, o senhor vê... Então, o líder, ou aquele que está olhando a coisa um pouquinho assim em cima da coisa, ele vai olhar aqui e ver o que esparrama. O que é que encadeia daquilo ali. Nunca é uma coisa isolada. O verdadeiro líder não vê o liderado isoladamente. Ele vê sempre dentro de um contexto maior. Porque ninguém está isolado. Não existe evolução isolada. Mas o senhor está na posição lá em cima, né? O senhor lidera todos nós. Não, às vezes eu vejo a situação um pouquinho aí, não. 1 milímetro acima, assim, então aqui já dá para ver alguma coisa. No nosso caso, a gente muitas vezes recebe uma tarefa que já quem está Uma acima... outra coisa muito séria em matéria de liderança, ou da chefia de alguma coisa na frente, alguma coisa, é a visão maior, a cosmovisão que a pessoa pode ter em relação à monovisão dos outros. Isso aí é básico. Então, quanto mais gente você já mexeu, maior será a sua capacidade de decisão para ver os perfis. Então, por exemplo, se eu fosse muito jovem aqui, com pouco tempo, eu não teria experiência para fazer essas coisas. Houve uma acumulação de fatores na minha vida para chegar nisso. Mas eu vejo que o senhor motiva a gente através de tarefas, mas se a gente também se enrola, o senhor passa adiante. Já. E outra Como coisa é que também, é essa... eu às vezes motivo, a pessoa não entende. Aí eu falo com ela, ó, insiste, vamos ver o que dá. Com o passar do tempo, ela entende. Às vezes demora, mas a gente às vezes acaba até entendendo. volta. Está entendendo? Tem disso. Porque tudo, às vezes, é preciso de ver o momento evolutivo aqui, agora, já. Às vezes tem outros interesses que você ignora, né? Qual é o critério que o senhor tem para, esperar a pessoa ou o senhor mesmo fazer? Como é que é? O senhor, digamos que o senhor pediu uma tarefa para um de nós, e a gente começa a enrolar, não consegue e tal. Qual é o critério que o senhor tem em esperar a gente fazer, ou o senhor mesmo fazer? A gente espera, devido às vezes, o impacto que aquilo criou na pessoa. Demora um pouco até a pessoa entender. Eu raramente olho alguma coisa nesse sentido, visando o que eu estou fazendo. Primeiro eu vejo o que a pessoa está fazendo. Senão você acaba errando. O senhor junta uma coisa na outra, né? Não, você tem que juntar tudo que você puder. A visão é de conjunto. E outra coisa,
é bom você acumular observações. Você vai ver com o tempo, essa acumulação de observações ajuda. Agora, chega um tempo que a sua visão realmente, isso que eu vi falando aqui, cosmovisão. Cosmovisão, fim de papo. Se há cosmovisão, acabou. Porque eu vejo muitas vezes, quando o senhor toma, né, uma decisão, tipo a IC do Mário, né? Primeiro todo mundo fica... É uma surpresa para todo mundo. Estou usando o caso do Mário como um exemplo. É o óbvio. Depois tudo a gente Ele vê que se mesmo encaixa. está fazendo isso. O caminho dele seria esse, sedentário. Pois é, mas eu digo que a gente se surpreende, depois a gente vê a sabedoria, né? Mas no primeiro momento, quer dizer, a gente está muito longe ainda de ter esse nível que o senhor tem. Não, E como é que a gente faz para isso? Muita coisa que o povo custa entender, mas é o jeito de acertar. Agora, o perfil é um fato. Sem perfil, você não pode. É difícil ver isso. Processo de liderança, perfilologia, é um negócio seríssimo aí, dentro da liderologia. Porque, por exemplo, a gente aqui tem muitas ICs, né? Até o Lodge comentou isso outro dia. Eu percebo isso como uma afinização de cada grupo, né? Isso facilita... Mas agora, uma coisa, a mim que você pode entender mais é o seguinte, líder ou liderança, o que é? Eu estou olhando para lá por causa dela. A liderança, vamos entender bem, o líder, é muito importante a gente pensar que na condição dele, líder ou na liderança, é um processo composto por atacado, coletivo, amplo, extenso. Então, numa condição dessa, a visão de conjunto, ou a panorâmica, ou isso que eu chamo a cosmovisão, ela é indispensável. Um líder que tem uma monovisão, ele está destinado a ficar dentro de um cubículo. Ele não vai sair daquilo. Ele vai trabalhar dentro de uma cabine telefônica. Não resolve nada. Você está entendendo? Tem que expandir aquilo. Mesmo que ele comunique pela cabine telefônica com muita gente. Porque o processo só de comunicação oral, verbal, ou à distância, virtual, isso também não serve. A verdadeira liderança tem que ter a força presencial, tem que ter a presença do líder. As coisas são muito sérias nesse sentido. Por isso que eu acho, por exemplo, quer desenvolver mais sua vida, pense em localizar, identificar e ver as consciências que ajudam você na evolução. Consciência. Que aí você vai acertar mais. Sim, isso eu já percebi. Essa parte, o início disso eu já percebi que facilita. Agora, é um processo político clássico. E essa coisa do passado também, né? Eu vejo que a cada uma das ICs, esse grupo que se reúne, né? Inclusive, ele é dinâmico, né? Hoje é um grupo, amanhã é outro, mas em cada momento há uma assistência feita para um outro determinado grupo de consciência, não é isso? A coisa se junta, depois... Agora, outra coisa séria é aquele processo que os próprios americanos sabem muito bem disso, eles dão muito valor para isso. E a pessoa está liderando, deve ponderar bem que cada liderado deve sentir que ele está realizando alguma coisa útil, concreta, palpável, boa. Senão, não é incentivo para os liderados. Agora, isso se faz e funciona mais ainda e é praticamente crítico com referência aos liderados. Com as lideradas, ainda consegue ainda avançar com as coisas, mas com liderados, sem isso, não funciona. Segundo quem já estudou muito isso, eles acham que é um processo hormonal devido à testosterona. Quer dizer, a testosterona precisa de se pontificar, de analisar, de realizar, de
construir alguma coisa palpável. De modo que a verdadeira liderança coloca todo mundo funcional, ou funcionante. Fica uma liderança fisiológica. Senão, não resolve nada. Eu, por exemplo, o que é que eu quero? Ou vamos observar a minha condição aqui de Consim Cobaia, líder na história. Eu sou o líder marca-trefe, ou marca-traque, ou qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu quero que todo mundo entre na enciclopédia. Eu estou usando esse princípio. As pessoas precisam de participar da enciclopédia. Não é só conversar, bater palma, ou ler, ou levar para casa, não. O negócio eu quero é participar, eu quero ver a pessoa lá dentro. Agora, vocês vão pensar que eu estou exaltando a pessoa em primeiro lugar. Não. Eu estou exaltando o trabalho das consciências em geral. Quando você vai participar da enciclopédia, você está ajudando todo mundo, é a humanidade. Entendeu a diferença? Entendi. Então, esse é o princípio básico da produção. Cadê o seu verbete? É aquele negócio. Eu estou certíssimo. Nisso aí não adianta vir que não tem. Agora, professor, é o exercício... Isso é contra ou a favor? Isso é o celular mesmo. Isso é celular mesmo. Agora, professor, a gente que do passado tinha essa coisa do mando anticosmoético, né, autoritário, é um exercício da democracia direta agora, não é isso? Tem que motivar e dar liberdade, não é isso? Agora, o que é melhor da história é que nós já estamos num nível em que o povo tem lógica e racionalidade. Foi o que eu estava falando aqui essa semana. Então, você conversar com quem tem lógica, e quem raciocina, entende? Com lógica, racionalmente, pondera, é muito mais fácil. Sim. E é por isso, se não fosse isso, o princípio da descrença, a cosmoética e o processo parapsíquico, eu não teria feito nada até aqui. Não teria chegado aqui, não. Agora, acho que nós estamos só começando. Uma hora, vocês deixam passar aí uns dias sem ver a enciclopédia. Agora, depois vocês pegam a enciclopédia e abrem ao acaso e começam a ler, ao acaso, para ver qual a ideia que vocês têm da enciclopédia hoje. Vocês vão ver o que é que isso vai dar no futuro da gente, nosso, de vocês, de todo mundo. A enciclopédia vai funcionar. Ela ainda não está funcionando, não, está engateando ainda. A gente chega lá ainda. Agora aqui, estou lendo o livro Inversão Existencial. Quero praticar INVEX. No capítulo sobre evitações da INVEX é citado o assédio extrafísico crônico na condição de fator impossibilitante. De imediato reconheci que isso pode ter sido aquele problema que passei com minha irmã e comentei com o senhor em uma tertúlia passada. Se eu atingir o estado vibracional, ficarei livre desses assédios? Eu tenho condições de atingir o EV, mesmo sofrendo tais assédios? Sim. É através do EV que você fica livre dos assédios. Insista, não desista, vai em frente, você vai conseguir. Diante de tantos paradoxos encontrados pela conscienciologia, e sabendo que muitos ainda serão revelados, de onde vem a sua inspiração para continuar pesquisando com vontade javalínica? É muito fácil. Eu estou cheio de gente inteligente aqui ao meu lado. Essas inteligências são um desafio para mim. Eu não quero ficar tão burro por baixo desse povo. Quero ficar perto. Então, por isso, a gente insiste, né? Mesmo sabendo que cada caso é um caso, qual trafar o senhor diria ser o mais importante para conseguir reciclar, para se tornar um líder nato dentro do voluntariado conscienciológico? Primeiro, eu preciso saber qual trafar que a pessoa tem, né? Eu não sei. Me mostra. O pior trafar que tem é a pessoa miserê. Essa não dá para ser líder. É uma das piores coisas que tem, o miserê. Porque é o egóico, super egóico, né? É o egão. Só em ter começado a exercer uma segunda tarefa no voluntariado do IPC, fazendo contatos telefônicos para divulgação de curso, passei a receber banhos energéticos que fizeram com que eu me sentisse muito bem. Agora estou atuando em duas áreas, no pesquisário e no CTA. Esses banhos energéticos seriam um exemplo de extrapolação patrocinada pelos amparadores de função
do voluntariado ou também teria relação com a TENEPS? Pode ter, banho energético pode ser com opção de coisas, examina bem. Anota e faça uma análise. Todo líder hoje pode ter sido um líder em outras vidas? De que maneira podemos orientar para que nessa existência essa liderança seja tarística e não populista? Quais as técnicas que posso usar para não deixar que a liderança seja uma repetição egóica do passado? O problema todo é o seguinte, é o que eu falei, todo mundo já foi líder antes. Então a gente está tornando a ser líder. Veja agora se essa sua liderança está sendo positiva, que é o que você falou, tarística, e que não seja populista. Então a primeira coisa é cortar toda a demagogia, ter explicitação, falar com sinceridade, ser ou caminhar para a glasnost, a transparência. Poderia comentar algo sobre a mediunidade do povo cigano? Existe algum fundamento sobre o processo de precognição desse povo? O senhor já teve contato com algum cigano ou cigana com bom nível de parapsiquismo? Já. E já tive também contato com alguns que os próprios ciganos se juntaram, os chefões, para eu tratar da pessoa que era fora de série e que estava com assédio. Isso tudo aconteceu. Eu tratei de um rapaz, ele era fora de série. E ele melhorou com os amparadores nossos aí, demos um jeito dele. Agora, durante vários dias a gente tinha que atender o povo, e o cigano também com a gente. Isso foi dentro de uma feira esotérica. Então, antes de começar, eu ia para lá antes, atendia o rapaz, com o cigano tudo em torno. Ele melhorava, então eu atendia os outros. Era fora de série. Aí a gente tirou o assediador dele, melhorou tudo. Achei interessante o livro Mecanismo da Mediunidade. Tirando as passagens bíblicas ou cristãs, ele é um livro bastante técnico. Nesse livro, André Luiz já utiliza o termo psicossoma. A atribuição da nomenclatura técnica dos outros corpos energéticos já era utilizada no plano extrafísico? Não, isso aí varia muito, né? Depende do local onde está, etc. O processo de terminologia varia demais. Gente, eu queria hoje dar umas palmadas aqui para uma pessoa que tem nos ajudado muito. Eu não sei nem se ela está aí hoje, mas parece que ela está completando aqueles 17 anos, etc. Tal, sabe? Mas eu não sei se ela está aqui, não. Estou vendo aí, ainda não vi. Está, né? O problema é a Ana Rocha. Está lá. Pode falar, o que você quer? O professor falou há pouco, se a pessoa quer crescer, seria ela pensar em identificar as consciências que ajudam ela na evolução. Você podia falar mais sobre isso? Como assim? Você falou alguma coisa assim, que para a pessoa crescer seria relevante ela identificar as consciências que ajudam na evolução. Mas eu entendi isso. Então, como que é isso? Para identificar, em que isso ajudaria? É pela linha que as consciências atuam? Você vê o perfil da pessoa e o caminho que ela tem. Por exemplo, qual a tendência dessa pessoa em fazer assistência? Começa por aí. E o que ela tem de potencial que pode oferecer para assistência? Começa por aí. E outra coisa, em relação aos outros, em que ela se destaca? Tem alguma coisa que tem valor? Tem algum potencial dela que chama atenção? Esse é o caminho, né? É a verificação. Então, a verdadeira conscienciometrologia mais séria é a análise dos liderados. Pensa bem. Eu estudei demais o processo de conscienciograma por causa disso. O enumerador falava para mim, estuda muito, quem precisa mais é você. E não é a seu favor, é a favor dos outros. É fazer uma heteroavaliação, não autoavaliação. Então eu estudei muito o processo de conscienciograma de olho nessa meta, nesse objetivo. Entende? Que é o estudo dos perfis. Por exemplo, dessas séries todas que tem por aí, a que chama mais atenção para mim é aquela Criminal Minds, que eles só examinam os perfis de criminosos. E junta, tem uma turma que junta 5, 6 elementos que dão opinião ao mesmo tempo. Aquilo eu acho muito importante, dentro do processo técnico,
Dessas séries todas, se fosse para mim ver, eu ia ver mais essa. E é terrível, porque são mentes criminosas. As piores coisas que tem. Mas a análise deles já ajuda em certas coisas, já tem alguma ideia mais avançada. Não é como havia em 1950, o modo deles avaliar, ou do século XIX, os negócios todos que havia lá dos italianos, né, Lombroso, aquela coisa. Muito diferente hoje. Estão examinando, passando 20 anos com pente fino. Já dá para ver uma série de condições das pessoas. Agora, o que é engraçado é que de vez em quando eu vejo, das coisas que eu via no interior, eu vejo tudo lá, explicitado por eles. Então é da natureza humana. Se o negócio no interior do Brasil é daquele jeito, e eles agora estão lá. As cidades mais diferentes, do lugar mais diferente, porque eles chamam, em qualquer lugar eles vão, tem até avião para ir, aquele negócio todo. Isso aí é fora de série. Há umas bobaginhas, porque toda série tem, né? Tem umas besteiras de literatura que eles falam antes ou depois, né? O que é que o autor falou? É da bobagem, mas sempre ajuda. Página 10, Principiologia, você coloca na penúltima linha o princípio evolutivo dos líderes formando novos líderes. O que a gente pode fazer na posição de líderes para intensificar a formação de outros líderes? O princípio evolutivo dos líderes formando novos líderes. O caso todo é o seguinte: toda liderança é criada por outros líderes, não é só uma pessoa. E todo líder vem de outro. Igual toda pessoa vem de outra. Nunca ninguém criou alguma coisa nova, isso é bobagem, tudo é repetição. Então, mas na nossa atuação, o que a gente pode fazer? Tem os voluntários, tudo, o que a gente pode fazer para deslanchar ainda mais a liderança? É ver as verpons, por isso que eu dou tanto valor para verpons, a verdade relativa de ponta, porque a coisa nova que pode ser colocada no contexto é a verpom. Então, vamos colocar a verpom para ver como é que fica. Espraiar, estender, ampliar o processo da verpom. Agora, esse é o princípio evolutivo dos líderes formando novos líderes. Tudo está entendendo? Uma dependência, interdependência. Agora, outra questão é o seguinte: na fatologia, página 9, página anterior, na 8ª linha, mais ou menos no meio, ao final, é a formação dos intermissivistas líderes. Os intermissivistas líderes, é o que está acontecendo aqui com vocês. Né? Então, eu queria saber se você poderia detalhar. Acho que isso já acontece, já começa no curso intermissivo e depois dá continuidade aqui, né? Lá dá, sim, certas induções daquilo que a pessoa vai fazer. Mas é uma coisa ainda muito teórica. O negócio todo é ver o que sobrou depois que a pessoa passou por restringimento da genética. O que aconteceu com ela? Se ter evitado os acidentes de percurso, um milhão de coisas que tem, até chegar nisso às vezes demora. Tudo a gente tem que ver, né? Então, como se dá essa formação dos intermissivistas líderes? Através dos perfis, né? Quem está mexendo por aí. E aí, no caso, tem uma conotação parapsíquica poderosa, né? Vigorosa, para saber o que se passa. Eu, por exemplo, veja bem, eu sempre distribuo as coisas que eu faço com os amparadores. Eu escuto muito o que é que vem no meio deles. Entende? Pondera bem isso. Então, na verdade, o processo, se há intermissão intermissivista, tem problema multidimensional. Aí tem relação, isso que você está falando agora, na parafatologia, com o último item dela, página 10? Acho que é isso, né? É a coliderança extrafísica. Só tem, né? Valdo, você tinha falado hermenêutica da descompressão para pessoas muito complexas. Você podia aprofundar? Aqui está falando uma pessoa muito complexa que você tem que interpretar, analisar, mas o que seria essa descompressão que você quis dizer?
É a descomplexificação que eu falei. A descomplexificação. É você descomplicar a coisa. Você está entendendo? Fazer uma coisa mais acessível. É descomplexificação. Complexificar, tudo bem, mas... Deixar de ser complexo, ficar uma coisa mais inteligível, então, usável, utilizável, prática. A pessoa ela é complexa. Você analisa, interpreta... Vamos simplificar as manifestações da pessoa complexa. Aí você torna essa pessoa menos complexa. Por isso que eu falo, o ideal é você se juntar. Por isso nós fizemos a Cognópolis. Qual é um dos maiores valores de ter feito a Cognópolis? Porque perto do patrão, o mordomo nunca acha que ele é o maior. Você está entendendo? Então, perto da gente, todo mundo fica igual. Isso é importantíssimo. Nós ficamos desmitificação. Não há mais fantasia, bobagem. O mito, a superstição, a exaltação do sagrado, o processo da gurulatria, tudo você manda para o espaço, manda para a vovozinha dos caras. Esse é o caminho. Ou manda para aquele lugar, que é a holoteca, né? É o caminho. Então, mas essa tornar menos complexo é nesse sentido, porque dá a entender a pessoa aqui, todo mundo é complexo. Pois é. Então, perto da pessoa, todo mundo vê que ela tem dor de barriga, vê que tem alergia, né? Está com coriza, está com dor aqui, como é que chama? Pois é, bursite. Então, mas retirar essa complexidade seria retirar as coisas complexas que influenciam negativamente, porque tem coisas complexas que influenciam positivamente. Isso que eu não entendo. Mas agora, perto da pessoa, a pessoa é vista com mais realismo. Tá certo? A simplificar. Então, a gente convivendo é que é o bom. Então, vocês estão vendo uma face que geralmente vocês esquecem na Cognópolis. O convívio aqui é outra coisa. Você desmitifica tudo. Então, dentro dessa pergunta do Arlindo, quando você falou da hermenêutica, da descomplexificação, significa uma convivência mais próxima e fazer uma análise mais realista, sem os mitos daquela função. Exegética é braba. É a análise mais profunda da coisa. Agora, gente, eu falei aqui 2 vezes, já vou falar a terceira. A força presencial é importantíssima em tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, dessa abertura. Agora, a força presencial, a pessoa tem que sentir na hora, com a gente. A sua, a do Loche, a do Alindário, a da Adriana. O negócio é conviver. Então, é muito importante a convivialidade direta. O povo esquece isso na questão da Cognópolis. Muita gente reclama que eu vivo falando sobre Foz do Iguaçu, Cognópolis, que eu puxo muita brasa para a sardinha. Sim, em favor deles mesmo. Eles mesmo estão sabendo. Chato vai ser que o cara vai dessomar desse jeito, na outra vida ele vai, realmente, perdi minha oportunidade. Que às vezes era o que ele precisava, era ver determinadas pessoas aqui para ver o exemplo delas. Que ele não tem, ele estava desviado. Então, nessa hermenêutica também da descomplexificação, tem essa questão de analisar o exemplo que o outro pode... Agora, não esquecer, não é analisar um exemplo. Vários. Mas os vários exemplos que tem, porque uns ajudam os outros. Eles se entretecem. Com o passar do tempo, a coisa muda de figura. Aí vem o código grupal de cosmoética. Poderia esclarecer em tecnologia, página 10... Terceira linha, a técnica da vivência cosmoética, grupo kármica. O problema é isso que nós estamos tentando fazer, que as ICs estão tentando fazer. É uma vivência do grupo, que é justamente isso que nós acabamos de falar aqui. O código grupal de cosmoética, aplicado dia a dia, diuturnamente. Esse é o caminho.
Venha para cá que você vai ver como é que está a vivência cosmoética grupo kármica da CCCCI. Minha dupla evolutiva foi convidada para ser coordenadora do IPC de Curitiba. Segundo coordenadora, ela foi escolhida principalmente devido ao seu parapsiquismo. Ela realmente tem um potencial enorme, é uma professora orientadora exemplar, fez a docência aqui em Curitiba decolar, dentre outros feitos. Está atuando no TEC científico e precisa de bastante ajuda e tudo está melhorando no IPC de Curitiba. Penso que agora vai melhorar ainda mais o IPC. Entretanto, estou indo morar em Foz e em abril estarei aí. Essa condição gerou dúvidas sobre o nosso relacionamento. A princípio, a distância durará em média de 1 ano a 9 meses. Planejamos nos ver 1 semana por mês. Pode nos dar algum esclarecimento sobre o relacionamento à distância? O que pode facilitar ou dificultar o relacionamento? Olha, aí é preciso de ver. A primeira coisa que facilita é a confiança de uma pessoa na outra. Se tem confiança, tudo bem. Agora, 1 semana, 1 vez por mês, já quebra um galho, às vezes, em certos casos. E outra coisa, tem certas posições que não tem disso. Essa semana eu vi um casal aqui, que não está aqui agora. Eu vi um casal que justamente vai fazer isso. E vai ser uma temporada boa. E já começou. Já esse mês já começou. Então, todo mês ele vai se destacar daqui de Foz e vai para a cidade, lá onde ela está. Passa 1 semana e torna a voltar. Parece que é a última semana de cada mês. Às vezes é uma saída. O problema todo é a confiança que uma pessoa tem que ter na outra. Se não há confiança, isso já furou. Porque o processo é poro a poro, chakra a chakra, pele a pele. Isso faz parte do processo de dupla. Percebi pelas terturas que o senhor é a favor do uso de fármacos para diversas patologias, inclusive utiliza medicamentos. Eu não sou bobo e nem nasci ontem. Estudei muito farmacologia. Entretanto, se mostra contrário ao uso medicinal da maconha, que já auxilia e até trata diversas doenças. Por quê? Porque ela não presta bola. Se o negócio não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, viu, falando isso. Por exemplo, você vai usar talidomida? Usa talidomida, então, já que a maconha é boa, por que você não usa talidomida? Você vai ver o resultado disso. Qual fato ou parafato torna uma substância cosmoética? Alguma coisa dela que não presta de modo nenhum. Tem que esquecer aquilo. Seria cosmoético sofrer ou até desovar, dessomar, pelo não uso medicinal da cannabis sativa? Olha aqui. Você está querendo defender os troços? Fica com a sua maconha e me esqueça. É a melhor coisa que você faz. Aqui, esse aqui quer fazer o negocinho com a cannabis. Tem um amigo que se curou de um câncer com auxílio dessa substância que é comercializada e prescrita nos Estados Unidos. E o senhor pensa a respeito? Eu penso que é bom examinar bem. Isso aí está mal contado. Maconha, meu chapa, começa pelo seguinte: o sexo do cara vai embora em pouco tempo. Eu já atendi tanta gente com o negócio. Não, pior é o sexo, principalmente de homem. Aí quando o cara quer voltar atrás, não dá mais nada. A situação ele nunca mais vai ser do mesmo jeito. E outra coisa, você sabe que o processo de sexualidade tem os períodos da vida que tem mais atividade. Com a maconha, o cara fica velho antes do tempo, sexualmente falando. Isso aí eles não examinam, eles não pensaram nisso. Que a maconha não dá. Me perdoa, eu respeito muito seu ponto de vista, fica com ele para você. Me inclua fora dessa, por favor. Besteira isso, o cara está defendendo maconha. Recentemente tive contato com um casal que a mulher possui parapsiquismo. Ela utiliza esse parapsiquismo para ajudar as pessoas que a procuram. Seu marido é uma pessoa da roça, sem muita instrução escolar, correto nas suas atitudes e muito honesto. Ele é contra a esposa atender as pessoas que a procuram, pois o casal tem 5 filhos para cuidar e o atendimento toma muito tempo dela. Em caso semelhante a esse, o que o senhor recomendou que a esposa fizesse? Era acertar os horários para atender o filho de um lado e a freguesia do outro. É uma saída, a clientela. Qual o maior desafio de um imperador do Império Romano possuiria hoje ao ressomar e ao ocupar um cargo de liderança em uma empresa?
O maior desafio dele é ver se ele já esqueceu Roma. Se já esqueceu, está tudo bem, porque às vezes é da máquina, né? Precisa de ver. Né? Meu nome é Nilce, sou de Londrina e assisto às tertúlias todos os dias, às vezes ao vivo. Estou na concessionária desde abril deste ano. Sou intermissivista deste ano, quer dizer, do ano passado, né? Sou intermissivista com certeza, estou fazendo 52 anos hoje. Olha, parabéns, umas palmadas para você. Posso ganhar umas palmadas dessa minha família aí? Essa é foi logo em seguida, bora. Seria o meu maior presente de aniversário dessa minha Série X. Bacana, né? Ô Nilson, aparece aí, quando se aparecer, você vem aqui na tertúlia e fala assim, ó, eu sou aquela das palmadas. A Nilce das palmadas, vocês ficam sabendo. Ela é simpática. Também. É? Nesse caso, eu também quero umas palmadas, 51 anos hoje. Você? Eita! Mas tá sério. Agora, bacana que as mulheres estão tudo falando a idade que elas estão fazendo, né? Só a Ana que nós não ficamos sabendo. Três mulheres fazendo aniversário hoje. Dia 21 de janeiro. De que maneira é feita a escolha do nascimento de um líder? Olha, isso aí varia infinito, né? Cada caso é um caso. Não é só o nascimento, é se ver a situação, o que vem do passado. Eu penso que uma das coisas, se vai escolher, tem que ver, no nosso caso aqui, é ver a ficha, né, de cada um. Né? Quais os cuidados que os líderes diplomáticos precisam ter para evitar os acidentes de percurso, a semelhança do que aconteceu com o nosso ex-diplomata Sérgio Vieira de Mello? Qual o perfil e o principal trafor que um diplomata consciencial precisa ter para ajudar a desenvolver a evolução na Terra? Eu penso que o processo é assistencial, né? Se ele tem perfil assistencial, está tudo bem. O caminho é assistência. Se ele tem, vai bem. Agora, é necessário ter cuidado, precaução, ficar de olho, né, na questão da segurança. Agora, o caso, por exemplo, do Sérgio Vieira de Mello está difícil, porque o que aconteceu com ele, quem é que ia prever uma coisa daquela? O processo da ONU, tudo certinho, não tinha nada errado. É igualzinho o caso do meu acidente. Quem é que ia prever que ia ter um acidente desse? Eu não sei a mulher que viu, mas eu sabia. Ninguém havia, pelo seguinte, tudo certinho, não tinha nada demais, sem excesso de nada. Então tem certas coisas na vida que não tem jeito, você tem que enfrentar e ver o que dá. Okay? O senhor falou antes na questão dos líderes ajudarem os liderados a serem líderes também, né? Sempre é assim. Uma das dificuldades do líder seria de entender as verpons trazidas pelos liderados? Não, isso aí é uma delas, mas isso é o de menos. Porque se ele segue um líder, é porque ele entendeu alguma coisa. Que não entendeu tudo, mas alguma coisa ele entendeu. Então, senão ele não seguiria o líder. Seguidor segue porque entendeu alguma coisa de quem ele está seguindo. Raciocina nisso. Problema de verpon é secundário. Se a pessoa for querer entender todos os verpons que eu falo, para fazer alguma liderança, está danada, hein? Vai dar muito trabalho para ela. Hein? Entender tudo que eu estou falando, as entrelinhas. Valdo, você disse que nós temos que olhar a prioridade assistencial, evolutiva e individual. Como é que a gente, na prática, pode pesquisar, estudar ou aprofundar na prioridade assistencial, evolutiva e individual? É ver a tendência da pessoa, o perfil que ela tem, a ficha evolutiva, o que ela já fez até agora, dá um balanço na pessoa. É o que a CONS faz, a conscienciometria faz, a conscienciometria faz, todos eles estão trabalhando nesse sentido. Esse é o caminho. Entende? As observações que a gente vê. Toda pessoa, principalmente no nosso povo aqui intervisivista, tem muito valor, tem muito potencial. Agora, é muita gente desperdiçada.
Se você já conseguir anular o desperdício de algumas delas, já está ótimo. Sim. Só falando dos aniversariantes de hoje, é 51, 52, eu sou mais antiguinha, 53. E a Marta 51, Ramiro... 52, 53. E a Marta Ramiro também é hoje. Ela não está aqui, né? Só complementando também. É. E eu não sei quantos anos ela está fazendo. A Marta? A Marta ela está aí? Está aqui, mas ela também é hoje. Ela também é colega. Ela não está aí hoje, não? É. E ela é quanto? Ela eu não sei. Não sei nada, mas eu estou mais antiguinha. Tá. Ela fica devendo para a gente, não é isso? Agora, gente, eu chamo a atenção de vocês para ver aqui o que nós chamamos da Cognópolis. Pré-líderes, líderes e pós-líderes. Sob a ótica da liderologia, eis, por exemplo, na ordem natural, 3 categorias de personalidade líderes relacionadas às instituições conscienciocêntricas da Cognópolis. Pré-líderes. Os adolescentes, os jovens, os rapazes, as moças, as promessas, o desenvolvimento dos potenciais, o trabalho fundamental dos preceptores, a reaprendência. Líderes. Os trabalhos, mãos nas mãos e ombros nos ombros, as tarefas da grupo carnalidade, o voluntariado conscienciológico, as MACs, PROEX, a APEX. Pós-líderes, a assistência da pessoa a partir da terceira idade física, a aposentadoria, a mega desconto, a obra-prima pessoal, o auto-revezamento multiexistencial, a gerontologia, as ICs dedicadas aos gerontes. Por aqui nós já temos uma boa classificação para o povo pensar o que é esse processo de liderança. O povo às vezes fica pensando que eu sou líder e aqui só tem isso, não tem nada não. É muito líder que nós temos aqui. Agora, ó, nós ainda não chegamos naquela condição dos índios, que é muito cacique para pouco índio. Aqui não tem. Aqui tem um nível de caciqueria à altura dos indígenas. Pelo menos até o momento, pelo que eu vejo. Agora, outra coisa, na confrontologia tem as 12 modalidades de lideranças antagônicas. E aqui a pessoa vai ter uma ideia natural da situação. Aproveitando aqui que você tocou no assunto, o item 2 da Cognópolis, né, que você colocou a PEX. O que a gente pode fazer para poder ampliar essa questão da liderança, da promoção da liderança através do vocês trabalho? não estão fazendo, né? Todo esse processo da pessoa escarafunchar a si mesma, do ponto de vista do balanço da vida dela, o que ela vai fazer, isso aí melhora tudo. O problema da vida dela com os outros, círculo de relações, a profissão que ela decide, o trabalho que ela está fazendo, a GESCOM, Mega GESCOM, o artigo, o verbete, tudo isso está entrando aí, vocês já estão incentivando nesse sentido. Agora, o caso é aperfeiçoar cada vez mais esses dados. Agora, ó, eu acho que seria bom eu dar uma recomendação para você, para o Mário e para a turma da reaprendência, a turma, por exemplo, da conscienciometria, tudo isso. As pessoas passam por vocês e vão embora. Vocês devem anotar os perfis de certas pessoas que chamou a atenção. O perfil chamou a sua atenção. Você deve anotar o nome daquela pessoa no seu cadivio. Um dia pode ser que você vai precisar daquilo. Porque perfil de pessoas a gente não acha todo dia. Você não compra em supermercado, não tem no shopping center. Então é importantíssimo vocês verem isso. Isso é uma das coisas que eu faço. Eu olho uma pessoa, eu fixo aquilo, se eu vejo que um dia ela pode ajudar os outros de uma maneira extraordinária. Ela é diferente dos outros. De modo que anote, marque os perfis fora de série. Nós sempre vamos precisar disso. Agora, nas áreas de vocês, essa anotação vai ficando cada vez mais especializada. Professor. Isso ajuda de uma maneira fora de série. Aqui. Então, por exemplo, você dá um curso lá para 200, 300 pessoas. Aqueles que ressaltarem, você anota ou você tenta anotar? Não, eu anoto aquele que me chamou a atenção. Aquele que realmente é excepcional. É fora de série. Tá.
E aí a gente tenta acompanhar. Por isso que é que eu sei, né? Tem gente que eu conheço, por isso que eu falo, é muita gente desperdiçada. Você viu uma pessoa, passa 20 anos, você não viu nada mais dela, não tem nada dela. Tá. No entanto, é fora de série. Desperdício. Eu tenho uma outra questão. A gente vive hoje, muita gente se medica e é medicado por profissionais e tudo mais, e a gente vê muita gente alucinada com medicação. Eu me lembrei por causa da maconha. E me lembro porque eu estou com meus pais idosos, e um deles, tem dia que eu chego lá e fico também sem saber o que fazer, né? E aí a gente fica pensando assim, que alternativas que teria para essas pessoas não receberem tanta medicação e ao mesmo tempo a necessidade dela. Existe medicamento demais. A maioria desses medicamentos existe por exploração comercial industrial. Teria que diminuir a farmacologia. Há muito excesso nisso que não precisava. Quem já estudou um pouco de farmacologia ou farmacopeia, sabe disso. Agora veja, e os caras ainda querem agora acrescentar fármacos que têm conotação negativa igual aos tóxicos. São os loucos. Alucinógenos, né? Eles não estudaram nada. É um monte desses fármacos que tem aí que podia jogar fora, um monte deles. Nós não precisamos de ter tanto remédio na farmácia. Podia ser mais específico, certo, aquele que funciona melhor, por que é. Agora não, eles vão fazendo devido ao capitalismo selvagem. Isso é exploração comercial e industrial típica. Uhum. Então isso tudo teria que cair fora. Tá. Quando a pessoa vai ficando muito idosa e vai perdendo uma série de condições, por exemplo, de dirigir, de tomar uma série de decisões, a gente vai tentando conciliar as atividades para que ele não perca todas as suas atividades, mas ao mesmo tempo também não se coloque em risco nem coisa similar, né? E hoje eu tive notícia, assim, por exemplo, às vezes a pessoa não abre mão, por exemplo, de dirigir. E aí a opção passa a ser a família ir ao Detran, não sei se aqui as pessoas sabiam disso, mas ir ao Detran, fazer um comunicado, porque da próxima vez quando ele for renovar a carteira, aí o Detran já não libera mais a carteira. Não sei se vocês aqui conheciam esse tipo de informação. Agora, e a outra segunda coisa autoridade é pública, ninguém andar com o carro quando ele estiver dirigindo. Isso nós estamos tentando também. E a segunda opção é a questão do porte de arma, porque às vezes a pessoa tem o porte de arma, ela vai na Polícia Federal, renova, mas você também, como familiar, pode ir à Polícia Federal, elencar tudo o que está acontecendo, e da próxima vez que ele for renovar, aí ele já não consegue mais. Isso é o ideal. Porque, às vezes, assim, falta uma orientação para as famílias nesse sentido, né? É verdade, você tem razão. Isso aí ajuda. Se podia aprofundar, quando você falou perfil fora de série, talvez em relação à liderança, você podia aprofundar isso? Perfil de quê? Fora de série. Fora de série. O perfil fora de série. Por exemplo, você vê uma pessoa que ela tem alguma habilidade ou uma competência, um desempenho melhor numa determinada área. E aquilo ali não é uma coisa normal de todo dia. Então você guarda aquilo, porque oportunamente ela pode ajudar um monte de gente a partir daquilo. Agora, as coisas mais sérias que tem, que eu olho muito o perfil das pessoas, é o nível do quociente intelectual que ela apresenta para mim logo de cara. Porque se ela tem um quociente intelectual mais avançado, ela pode entender mais esses assuntos nossos, que são um pouquinho avançadinhos para certas pessoas. Ela pode ajudar a gente oportunamente, de uma maneira fora de série, na área que ela estiver funcionando. Você percebe isso de imediato conversando com a pessoa? Não, de imediato nem sempre, precisa ver com calma. Não, assim de... Por isso que eu falo aquele negócio de convívio. O nível intelectual, sei lá, o nível de... Não, às vezes você pesca alguma coisa assim na hora, mas nem sempre é assim. Se diz com calma. Tem que ver, com calminha. Agora, o que eu vejo é isso. Análise de pessoas é aquilo lá do Criminal Minds. Mas com o tempo isso vai ficando de uma maneira categórica, tudo claro. Não tem jeito. Como diz a Danusa Leão, a natureza humana não falha. No caso da... As coisas se repetem. No caso da Apex, por exemplo, o que
a Apex tem que fazer para pescar? É isso que estão fazendo, o balanço existencial, tem que ser, a programação da vida um monte de pessoa. Coisa da pessoa. Né? Pois é o temperamento dela com o trabalho que ela veio fazer. Qual o programa da vida dela? Isso aí é a série. É a série correta do assunto, é a linha básica do trabalho. É o que interessa. Até aproveitando então, dentro disso que você está falando, fazendo uma aproximação dentro da própria psicologia organizacional de empresas, você também já teve, você tem o que se chama de análise de cargo, que é o levantamento dos pré-requisitos daquele cargo, daquela função, né? E aí você vê o temperamento, o perfil da pessoa para ver se corresponde. Na questão das especialidades da conscienciologia, a gente também poderia ver algo nesse sentido, né? Poderia, mas agora a coisa mais séria que eu vejo aí não é cronograma, nem nada disso não, é o fluxograma. Porque o fluxograma é que mostra o funcionamento de todo mundo na hora, na prática. É o processo vivencial da coisa. Então fazer um fluxograma de tudo. Não, você sai daqui, você vai bater na mão do fulano, depois de lá na mão da fulana, e por aí vai. Todo aquele trabalho que tem do serviço. Com isso, você vai ver a dissecção de toda a estrutura de uma empresa, pelo fluxograma dela. Eu acho que o fluxograma, por exemplo, você não precisa mais, você já sabe o que vai sair lá no orçamento final, você vai ver qual é o resultado final da empresa. Pelo fluxograma você vê a possibilidade que ela tem. Agora, a maioria das empresas tem muita dificuldade de fazer um fluxograma. Agora, o ideal seria fazer um fluxograma e colocar numa parede, à vista de todo mundo. Deixar exposto. As caixinhas de cada qual. Como é que fica? Agora, mas também na questão das especialidades. Por exemplo, consciencioterapia, conscienciometria, se a gente for ver a rigor, elas também têm determinadas características. Tudo tem caixinha. Se de ver onde é que vai pôr, de que modo, como, o que dá. Olha bem a caixinha. Agora, o fluxograma, a pessoa tem que ver o que é a responsabilidade de cada um. Por exemplo, ao término de um exercício, fica muito fácil ver o que cada um tem que apresentar. O fluxograma, na verdade, ele desnuda o arcabouço, vamos dizer assim, toda a parte ventral, orgânica, você está entendendo? Dos gurgumilos e das entranhas da empresa. Muito mais do que qualquer balanço, qualquer coisa nesse sentido. Agora, uma empresa, se ela tem glasnost, ela pode fazer isso. Por que as empresas não têm fluxograma? Porque elas não têm glasnost. Tem alguma coisa que eles estão escondendo. O que você queria? Gia, na página 9, Fatologia, terceira linha. O senhor coloca a responsabilidade cosmoética. O senhor pode me dar a sua definição de responsabilidade cosmoética? A responsabilidade cosmoética é você não errar perante os amparadores. É o básico. É lembrar que os amparadores estão de olho em você. Eu sou capaz de olhar para o enumerador e o transventor a qualquer hora, porque eu não escondo nada. Eu não tenho nada escondido. A melhor coisa que tem é você não precisar de mentir. Então a mentira puxa a outra. Então a responsabilidade cosmoética mais séria que eu vejo é com os amparadores. Se você anda bem com eles, sua vida humana é apenas um derivado secundário disso. O processo meu é a paraprocedência, que eu vou voltar para lá. Primeira coisa, eu não sou daqui, eu estou aqui. Presta atenção, eu penso nisso sempre. Minha vida é baseada nisso. Eu estou aqui, eu não sou daqui. Tá? Já deu? Mas você entendeu o que nós estamos falando? Essa posição do líder, então, perante os amparadores, a responsabilidade cosmoética perante os amparadores, está relacionada à liderança básica, profunda e multidimensional para mim. Mas tudo é secundário.
Não adianta o presidente da República, não adianta o deputado ou o senador. Acima deles, para mim, tem o povo que eu vejo que está dirigindo as coisas. Eu dou mais valor para essa turma. Por quê? A minha vida aqui é efêmera. Agora, a vida deles lá, eu não sei até quando vai. É muito maior do que a daqui. Repetindo, eu não sou daqui. Eu estou aqui, temporariamente, de maneira efêmera. Pode ser que amanhã eu vai voltar, mas também não sei quando eu vou voltar. Teve uma vez que eu demorei. Tinha gente que queria que eu voltasse de todo jeito. Não, karma. Eu queria voltar àquela questão que o senhor comentou na tertúlia dessa semana, que aqui o que mais tem é ex-artistas e ex-advogados. E muitos desses ex-advogados erraram na questão da política, foi o que o senhor colocou, né? Eu fiquei pensando, se tratando de advogado de política, a questão do poder me parece ser um elemento comum nesses erros. Mas você pode explicitar mais que tipos de erros foram cometidos no passado por esses ex-advogados que hoje estão aqui na CCCI? Não, nós não podemos falar que tenha muito erro nisso, senão vocês não estariam aqui. Não, mas não tem muito erro. Mas quais foram os erros que houve? Na fritada dos ovos o negócio foi bom. Mas algum erro houve? Alguns séculos aí para trás o negócio estava pesado, mas depois melhorou. Mas se a gente for falar dos erros... É? Mas algum erro houve? Não, erro sempre tem, mas veja bem, às vezes não é bem o erro, às vezes são omissões, a gente fez pouco. Entendi. Fazer pouco. O senhor acha que esse é o senhor problema, esse fazer pouco. Tá. Pensa nisso. O senhor observa que isso ainda prepondera, essa questão da omissão deficitária? A omissão, uma pessoa, né? Ela veio para fazer 300, ela faz 30. Tá. Está difícil defender, aí não tem atenuante. Não dá para defender o processo dele. Agora, o pior da história é que nós todos já temos muita lucidez para atentar para essa realidade, admitir essa realidade e engolir o processo, porque não tem outro jeito. Então, o processo todo é o fazer pouco, o fazimento deficitário. Isso é seríssimo no nosso caso. Agora, o Cris, você tem que examinar o seguinte, que o processo de, vamos dizer, de político, de contato com a multidão, processo da governologia, como eu chamo, a politicologia, a sociologia, é lógico que a maioria do povo que seguiu para o curso intensivo é dessa turma. Por quê? É aí que estavam os líderes. Você não vai mesmo na monarquia, às vezes, de onde saiu mais gente foi de dentro da monarquia, e não do meio da plebe. Mas com isso, não se despreza a plebe, pelo contrário. Mas o percentual maior, às vezes, está lá. Por quê? Era eles que estudavam, era eles que tinham conhecimento, era eles que podiam liderar. Então, do ponto de vista do fazimento, do resultado, da conclusão, não tem lógica? Se você for analisar por aí, você vai ver que o nosso povo aqui é mais do que óbvio. E não tem jeito de fugir. Escuta, Gisele, você pode me esperar a hora que acabar aqui? Ó. Eu queria conversar uma coisinha com você. Professor, aproveitando essa pergunta, eu queria saber, nesse contexto da liderança política, eu vi comentários aí que talvez seria interessante algum tipo de liderança na CCCI política, dentro da política convencional, alguma coisa como vereador. Eu vi o senhor comentar, não vi o senhor falar, mas eu vi comentar. Não, tem gente aí que já está querendo, já vieram me perguntar, quem é que se aponta para ser vereador nosso? Uhum. Eu falei assim, quem sou eu, primo? A minha pergunta é, por que isso seria importante nesse contexto, já que até comentou, né, que muitos já vieram desse passado? A primeira coisa que tem é o seguinte, o dia que alguém for ser candidato nosso à vereança, ele vai ser a cobaia mais estudada de todo mundo. Então vai ser uma grande presa ou vítima,
Um animal, macaco rezo de todo mundo. Não, você já pensou? Né? Os holofotes todos, os esportes todos em cima da cachola do sujeito. Como é que vai ser? Agora, quando eles falarem isso, assim, ó, observa bem. A única coisa que eu te peço é o seguinte: se você começar a funcionar para, vamos dizer, fazer um buraco em algum dos nossos trabalhos, para fazer a pessoa ir para a vereança, eu vou te dar um pinote aí qualquer, alguma coisa com você. Eu desvestir um santo para vestir outro, não vai fazer isso. Quer dizer, fazer um buraco aí, não resguardar o processo. Se diga com calma com isso. Porque, por enquanto, eu acho ainda que nós estamos precisando muito de olhar aqui, você não acha, Roberto? Olhar tudo que nós estamos fazendo. O bairro da Cognópolis ainda não está maduro, não. Está começando. Ele está chegando à puberdade. 16 anos. É puberdade. Está saindo da puberdade, nós estamos na adolescência. Então a gente tem que estudar isso aí com calma. Mas olha, isso vai ser inevitável. Devido ao quê? É muito político que tem aqui. Tem jeito. Você agora já está sabendo disso, já viu. Antes você não tinha ideia de tantos políticos que existem aqui. Vocês têm que lembrar o seguinte: eu fui criado com político, né? Aos 12 anos, a hora que eu vou para lá, meu processo todo é com político junto. É por isso que eu vi, né? E outra coisa, vi os políticos alto, baixo, pequeno, grande. Conheci Tancredo, Getúlio Vargas, Jango Goulart. Não é fácil. Estudo através do Mário. Mas depois eu conheci outros, através do Chico, através das minhas coisas. JK, esse povo todo. Tudo de perto. Alguns eu tive contato durante vários anos. Como é que fica? A gente acaba aprendendo alguma coisa. Não tem jeito. Vai ser um grande desafio, porque a gente está próximo agora, estou vivenciando isso. É muito difícil o exercício da política. Não, e outra coisa, dá mais sistema, a política numa cidade igual a nossa, que é uma cidade média, que é fronteiriça, mas é do interior. E o nível que nós temos aqui, do processo, por exemplo, de prestação de serviço, entende? Por isso que eu falei, olha, nós viemos para cá para ajudar a fazer nessa cidade, a cidade universitária. Essa que é a saída para fora. Política da educação. Junto do turismo, da educação e do processo da saúde, é levar para a cidade universitária. Pouco a pouco as coisas. Parece que vem novidade aí, eu vi hoje na CBN falando que provavelmente o curso de medicina, o novo governador talvez vai dar força para o curso de medicina na Unioeste. O Beto vai dar. Não, o Beto vai dar. Isso vai ser muito importante. Eu falei com ele sobre o processo de educação. Isso é uma boa. O Beto é ótimo. Vamos fazer força. Vai conseguir. Aqui vai ser bom. Mas olha, o que mais vocês têm que eu ainda posso responder 1 minuto. Não tem mais nada? Então é você. Com relação ao que você falou da caciqueria, da nossa caciqueria aqui. A caciqueria. O que a gente pode... A caciqueria pode tomar para melhorar isso? Assim? Vai ver o que vocês fazem. Vamos aumentar o número de caciques, porque assim eles vão se entender melhor. Entende? Aqui nós temos vários caciques, são esses que falam mais, na tertúlia, etc. Todos são caciques. Homens e mulheres. Agora, vamos aumentar o número deles. Agora, ainda tem mais índio do que cacique. Não adianta falar que tem mais cacique do que ele, que aqui não tem, não. Agora, veja, a gente também não pode exigir. A Conscienciologia não é coisa fácil. Eu mesmo reconheço isso. Ela dá um pouquinho de trabalho. Né? Falando nisso, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 19 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. Daiane Curso,
Campo Holossomático, João Paulo com 5 baia, Cristina Aracá, que é complementário, Rosa, programa Verbetografia, Lourdes, Reaprendência. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui convidando vocês, os amigos da enciclopédia, para participarem do primeiro encontro que ocorrerá no dia 8 de março, no Hotel Bourbon Cataratas. Depois de 7 anos, de existência do programa Amigos da Enciclopédia, essa é a primeira oportunidade onde a gente vai ter um encontro com o maior número possível de amigos da enciclopédia. Vai ser uma grande confraternização. Então, quem está fora de Foz do Iguaçu, nós convidamos a vir a Foz, aproveitar para participar do balanço existencial, que esse ano tem o tema da autossuperação, um tema fundamental dentro da Conscienciologia, participar do jantar, desse primeiro encontro dos amigos da enciclopédia, e também das oficinas que serão oferecidas na quarta e na quinta-feira. A professora Eliane Manfroy vai falar um pouquinho mais sobre esse jantar. Pessoal, como a gente disse ontem, então, para participar do jantar, os amigos da enciclopédia que residem em Foz ou que vierem a Foz do Iguaçu neste período, por favor, procurem a mim ou ao Fernando Barbaresco, na tertúlia, na saída ou em qualquer lugar aqui do SEEC que nos encontrarem, para retirar o convite, que essa é a condição de participação. Confirmação da presença e retirada do convite. Amigos fora de Foz do Iguaçu, podem estar confirmando a sua presença por telefone do CAEC, o 45 35 25 26 52, ou por e-mail, amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Todos vocês, amigos de Foz e de fora, já receberam um e-mail lembrando, avisando do jantar. Então a gente espera que vocês confirmem a participação, retirando o convite, já que nós temos, infelizmente, um número limitado de lugares. Obrigada. Só uma última questão. Esses e-mails que nós enviamos não servem como convite. Isso está escrito lá no próprio corpo do e-mail. O convite para valer, para entrar no jantar, vai ser retirado aqui com os professores Fernando Barbaresco e Eliane Manfroy. Tá ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. O meu recado é principalmente para os teletertulianos lá de Porto Alegre. E é sobre um curso que o CAEC estará realizando lá nos dias 12 e 13 de fevereiro. O curso é o Campo Assistencial Holossomático e o EPICOM responsável será o professor Hernande Leite. Entre as características desse curso, eu vou citar algumas coisas, existem 3 campos energéticos, visa trabalhar a desassimilação, assimilação, também a sinalética parapsíquica pessoal, a manifestação da assistência extrafísica, esse contato mais íntimo com os amparadores, e a formação de assistentes intrafísicos. Outro detalhe desse curso é que os recursos provenientes da renda do curso visam angariar recursos para a construção do laboratório de ectoplasmia. Então, quem tiver interesse em participar do curso e também participar desse projeto, que é a construção do laboratório, podem entrar em contato com o Centro Educacional lá de Porto Alegre, nos telefones código 51, número 32 24 0707. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de falar sobre o curso Consciência Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que a Consciência promove todos os meses aqui em Foz do Iguaçu. O próximo vai ser em fevereiro, no dia 5, num sábado. Esse curso tem a duração de 5 horas, com participação de 10 alunos e 3 campos de sorteio para a técnica do Consciência Cobaia, no qual todos participam, todos perguntam. Existe uma troca de experiências muito grande. O campo ele é muito aberto e um campo de muito respeito com a Consciência Cobaia e com o micro-universo da pessoa que se propõe a participar dessa técnica. O próximo vai ser agora no dia 5 de fevereiro, no sábado. E em março vai ser no dia 4, que vai ser uma sexta-feira, logo antes do balanço existencial da Apex. Ou seja, a pessoa que vem para Foz do Iguaçu gostaria de fazer esse curso, participar da técnica do Consciência Cobaia, e está vindo já em março, vem um pouquinho antes, participa do curso, que é na sexta-feira, começa às 3 da tarde, termina às 8 da noite, são 5 horas.
participa na sexta e a partir do sábado vai estar participando já do balanço existencial. Então as inscrições já estão abertas aqui no CIEC, mais informações, só ligar para a recepção do CIEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite vai para todos vocês, tertulianos e teletertulianos, para o acoplamentário que ocorre nos dias 28, 29 e 30 desse mês de janeiro. Eu e o professor Felipe Mansur vamos estar aprofundando conceitos da paradireitologia, parapoliticologia e paradiplomacia, com base em um trinômio, um megapensene trivocabular. Paradireito significa megafraternidade. Nós estamos com poucas vagas, então as pessoas que têm o interesse em participar, a gente pede que entrem em contato com a Secretaria do CAEC para efetivarem as suas inscrições. Obrigada. Boa tarde. Quero convidar vocês para o programa Verbetografia na formulação intensiva e semipresencial. Esse programa é para todas aquelas pessoas que querem escrever verbete, que têm vontade de escrever um verbete para encaminhar para a enciclopédia. Não tem pré-requisito, o único pré-requisito, se a gente quiser dizer, é a vontade de escrever o verbete e a paciência pesquisística, né, para pesquisar. Como é que ele vai ser? A gente vai ter uma aula virtual no dia 29 de janeiro, mais outras duas, né, no dia 2 e 4 de fevereiro, preparando para a gente chegar aqui no intensivo presencial já com algumas questões já resolvidas. A parte presencial intensiva vai ser do dia 9 de fevereiro a 13 de fevereiro. Tá bom? Então a gente conta com vocês, a gente pede... a gente dava o prazo até dia 20 para inscrição, que foi ontem, né, para a gente ter uma ideia do número de pessoas. Então, a gente agora está expandindo as inscrições para o dia 28, que a gente precisa de ter essas pessoas para entrar em contato com elas para o virtual do dia 29. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu hoje vou dar uma aula sobre consciência financeira cosmoética, às 15 horas, aqui na sala administrativa da Repreendência, aqui no Salão de Eventos. Então eu convido a todos e a todas que queiram saber mais sobre intendência financeira na Proexis, de uma forma cosmoética, que queiram então agora, às 15 horas, aparecer, são bem-vindas, na Repreendência, na sala administrativa, aqui no Salão de Eventos, às 15 horas agora. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Criação do Sucessor, especialidade em Evoluciologia. Obrigada e boa tarde a todos.